Imperialismo. Domínio econômico e político exercido pelas grandes potências sobre regiões não industrializadas. O imperialismo, ou o neocolonialismo, surgiu no século XIX, quando nações mais avançadas iniciaram um processo de expansão territorial sobre outros locais, na África, Ásia e Oceania. Com o apogeu do capitalismo industrial no século XIX, a Europa vivia na Belle Époque. Foi um momento de muita prosperidade e expansão. Porém, a Europa já tinha atingido sua máxima capacidade populacional, industrial e consumidora. Para manter a riqueza e o crescimento econômico, as potências iniciaram uma corrida em busca de colônias, principalmente na África e Ásia. O objetivo neocolonialista era buscar os M's, matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor. Se chama neocolonialismo para diferenciar do colonialismo que ocorreu a partir da expansão marítima nos séculos XV e XVI. As potências que participaram foram a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália e Japão. Ocorreram disputas entre elas, com as clássicas Inglaterra e França e novas Alemanha e Itália recém-unificadas. As consequências foram a demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é motivo de tensão entre diversos países. Além disso, a criação de nações artificiais contribuiu para a sua estabilidade política após conquistarem sua independência. Problemas éticos surgidos por conta da política imperialista nesses locais. Destaca-se o caso de Tuts e Hutus, no antigo Congo belga e atual Ruanda, e que resultou em um massacre em Ruanda em 1994. Violência da administração colonial dos europeus sobre as populações nativas. Novamente, o Congo belga é um destaque, pois a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de 10 milhões de pessoas, exploração intensa que levou a África a uma pobreza severa. Imperialismo na África. A ocupação do continente africano, mas não só dele, foi justificada como missão civilizatória e por meio dela as nações desenvolvidas levariam um modo de vida civilizado para os locais atrasados e selvagens. Essas justificativas utilizadas pelas nações imperialistas, no entanto, eram utilizadas para encobrir os reais interesses que eram de promover a exploração econômica dos locais ocupados. A Conferência de Berlim aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 e delimitou regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias, conhecido também como Partilha da África. Esse evento oficializou o neocolonialismo, que resultou na extensa exploração econômica de colônias africanas pelos países europeus. A Partilha da África também está entre as justificativas para a deflagração da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Descontentes com a divisão, sem mais territórios para conquistar, as grandes potências entraram em desacordo e exigiam a revisão da partilha. Como estratégias de dominação foram usadas negociações políticas, manobras militares e religiosas. E para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Estes levavam produtos da terra enquanto forneciam armas aos africanos. A ocupação do continente africano não ocorreu de maneira pacífica. Houve tentativas de resistência organizadas por diferentes povos em todas as partes da África. A resistência buscava expulsar os invasores europeus, ou, ao menos, tentar diminuir a influência dos europeus, quando não fosse possível expulsá-los. No entanto, em todos os casos, a vitória dos europeus ocorreu, principalmente por causa da superioridade dos seus armamentos em relação aos africanos. Como estratégias de dominação foram usadas negociações políticas, manobras militares e religiosas, e para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Estes levavam produtos da terra enquanto forneciam armas aos africanos. A França ocupou a Argélia em 1832, a Tunísia em 1881 e em seguida o Marrocos. Assim estava criada a África Ocidental Francesa. Por sua parte, com o mesmo intuito de expansão territorial, a Grã-Bretanha apossou-se do Egito em 1882, do Sudão e do sul da África. Em 1876,
o rei da Bélgica, Leopoldo II, dominou toda a área total do Congo. A região ficou sob o domínio pessoal do monarca até 1908, quando foi vendida ao governo da Bélgica e correspondida a 80 vezes o tamanho do país dominante. A fim de expandir o território, os próprios europeus se aliavam com tribos e participavam das guerras travadas entre eles. Assim garantiam mais terras e aliados poderosos. A presença imperialista é um dos grandes fatores responsáveis pelo subdesenvolvimento do continente africano. Então nós temos uma grande expropriação das riquezas naturais, como por exemplo, látex, manganês, ferro, cobre e outros, onde tudo poderia ser rentável aos europeus. Podemos falar que os habitantes foram subitamente inferiorizados, suas culturas foram desrespeitadas, o que inclui muitas mulheres dentro do Congo serem estupradas, como ocupação territorial. Muitas guerras civis foram ocasionadas pela presença imperialista, pois com esses desrespeitos, as diferenças étnicas nas divisões tendo causado milhares de mortes, só no Congo cerca de 15 milhões na exploração de borracha, aumentando as tensões raciais e políticas no continente. Elas foram unidas, então acabava que muitos povos rivais estavam no mesmo território. Isso é eminente até hoje no continente.